Pode, para mim está tudo em ordem aqui. Queridos, graça e paz, é bom nós estarmos aqui, queremos manifestar nossa gratidão ao Senhor, né, pelo privilégio de nós nos reunirmos em sua casa para este momento tão precioso que nós iremos nos debruçar diante da palavra do Senhor para estudá-la, para aprender mais do Senhor, né? Queremos lembrar que nós iniciamos há 2 domingos atrás o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? E a primeira lição, eu falei sobre uma panorâmica da carta aos Coríntios, daquela parte introdutória. Depois Walter apresentou a lição seguinte, né? E nós agora vamos tratar sobre alguns problemas que existiam na igreja de Corinto na época e que tem reflexo também na igreja ao longo da sua história, considerando que os crentes são ainda pessoas que estão no corpo desta carne, como se diz, né? Ainda tem consigo a natureza pecaminosa e os problemas surgem por causa de nós mesmos e não pelo propósito de Deus para a vida da igreja, né? Mas assim a igreja de Cristo, como dizia Lutero, a igreja é composta de santos e pecadores, né? E a gente tem que entender esta verdade e não se escandalizar, procurar não ser instrumento de discórdia na vida da igreja, procurar ver a vida cristã, né? Nós vamos iniciar orando, nós vamos agora fazer uma oração, agradecendo a Deus por estarmos juntos aqui nesta manhã e pedir a sua bênção para as nossas vidas, para a vida de você que está aí nas redes sociais. Quero cumprimentá-los a todos nesta manhã em nome de Cristo e que Deus abençoe grandemente você que está neste momento nos assistindo e aqueles que ainda hão de assistir algum dia quando abrirem o vídeo para ouvir a palavra, que Deus possa também abençoar a sua vida, a sua família, a sua igreja, que você possa cada dia mais crescer na graça e no... Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos, queremos te agradecer por estarmos juntos nesta manhã em tua casa, tua presença para nos debruçarmos diante de tua palavra, Senhor, que é a verdade, que foi inspirada pelo Espírito Santo, esta palavra que é eterna. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, ilumine as nossas mentes, para que nós possamos compreender, entender, Senhor, a Tua palavra e vivenciá-la, tudo para a glória e o louvor do Teu nome e para a expansão do Evangelho aqui na face da terra. Ser servido a ministrar nossas almas desta manhã, nos assistir através do Teu Espírito, e que em tudo o Teu nome seja, Senhor, glorificado. Assim nós oramos e suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Sérgio, traga um pouquinho d'água para mim, Sérgio. Querido, a lição de hoje está baseada em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 31, né? Eu vou pedir à nossa irmã Cláudia, já que Bruno, nosso irmão diácono, está viajando para o Rio de Janeiro com a sua família, e o pastor Samuel iniciou uma classe de preparação ao batismo, hoje pela manhã, e não está disponível, então eu pedi a colaboração de nossa irmã professora, né, Cláudia, e ela vai participar lendo não só a escritura que nós vamos iniciar agora, mas também os slides, né, para que você, onde você estiver, possa ouvir a leitura da lição desta manhã, né? Então ela vai ler para nós a 1 Coríntios capítulo 1, 10 a 31, e a versão é atualizada, né, Cláudia, parece, né? Revista atualizada. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo.
Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprovou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedorias, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, Cláudia, te dê graça abundante em nome de Jesus, né? Então, queridos, vocês ouviram aí a leitura da Santa Palavra do Senhor, mas antes de nós iniciarmos o estudo desta manhã, baseado no texto que foi lido, eu queria fazer só uma retrospectiva bem rápida para que vocês possam entender um pouco a questão. Veja bem, a igreja de Corinto foi fundada por Paulo. Paulo ele foi usado por Deus para ministrar a palavra naquela cidade grega, antiga, e ali houve algumas conversões, depois ampliou-se a quantidade de pessoas que acreditaram no Evangelho, e daqui a pouco nós tínhamos ali uma igreja organizada, né? O texto não fala, mas a gente pode inferir pela ênfase do ministério apostólico, que quando Paulo ia numa cidade, pregava a palavra e o grupo crescia, ele instituía a sua liderança para poder tomar conta do trabalho do Senhor, porque Paulo era um ministro itinerante, ele era um evangelista, digamos assim, era apóstolo, mas ele tinha um ministério mais de evangelista. Por quê? Porque ele é um itinerante, ele não era a pessoa que Deus tinha chamado para se dedicar a uma determinada comunidade durante a sua vida, o seu ministério, não. Ele organizava o trabalho, partia para outro lugar, para pregar a palavra do Senhor. Afinal de contas, ele era o apóstolo aos gentios, né? Muito bem. Então, o que acontece? Aquela igreja cresceu e começaram a surgir os problemas dentro dela. E como Paulo não estava mais em Corinto, já estava noutra cidade, na cidade de Éfeso, ele toma conhecimento de alguns problemas graves na igreja de Corinto, que não estavam sendo administrados pela própria igreja. E, além disso, havia algumas dúvidas teológicas, né, que aqueles irmãos precisavam ser esclarecidos. Daí, esta
esta, digamos assim, esta carta. A carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, é uma resposta, primeiro, às questões que foram, digamos assim, informadas, eu não diria denunciada, porque crente não denuncia outro crente, mas foram informados por uma família proeminente dentro da igreja, a família de Cloé, não é? E idônea. Aquela mulher, aquela pessoa, ela posicionou a Paulo da dificuldade que a igreja estava passando. Inclusive as divisões dentro dela estavam prejudicando a unidade da igreja. Porque, queridos, nós entendemos que a igreja ela é santa, ela é apostólica, ela é universal e ela é una. Quer dizer, existe uma igreja de Cristo, não é? No programa Redentor, essa igreja, na sua expressão universal, ela compõe-se de todos os crentes espalhados em toda a face da terra e em todas as épocas. Esta igreja, na sua expressão universal ou geral. Mas a gente sabe pela Bíblia que essa expressão universal da igreja, ela se expressa, desculpa a redundância, nas comunidades locais, que são chamadas de instituição divina também. Observe que Paulo, das suas 13 cartas, ele escreveu 9 cartas às comunidades locais, mostrando exatamente o valor dessas comunidades aos olhos de Deus. 9 das 13. E lá em Apocalipse você vai encontrar 7 cartas que Jesus, ele mesmo destinou às 7 igrejas da Ásia Menor na época, enfatizando a importância da igreja local dentro do programa Redentor. Infelizmente, nós temos hoje muitos crentes, quer dizer, que professam a fé em Jesus Cristo, dizem, no entanto, não gostam da igreja de Cristo, das comunidades locais, pelos problemas que às vezes, são vivenciados dentro dela. Olha, observe, dentro das igrejas do Novo Testamento, que foram cartas destinadas para elas, nenhuma tinha mais problema que a igreja de Corinto. Problemas de natureza, divisão, opção por partidarismo, por personalidades assim fortes dentro da igreja, que passaram pela igreja, que a gente vai tratar aqui nesta manhã. Problemas morais, problema de crentes brigando, levando as causas lá perante a justiça, problema moral muito sério dentro da igreja e que não era administrado. E, além disso, as dúvidas que a igreja tinha com a celebração da ceia em relação a um grupo não acreditar na ressurreição dos mortos e assim por diante. Veja bem, mas Paulo trata aqueles irmãos, nós vimos isso na aula passada e na aula introdutória aqui da epístola. Paulo os trata como? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então, a minha palavra inicial é para que você que está aí nas redes sociais, nós que estamos aqui presentes nesta manhã, a gente consiga, pela graça de Deus, valorizar mais as comunidades locais, principalmente aquela que nós fazemos parte. Um crente mudar de igreja, até admito, quando há uma razão justificável diante de Deus. Por exemplo, questão de mudança de endereço, de emprego, nós estamos numa época muito difícil, e a gente, às vezes, tem dificuldade de se deslocar à noite por causa de assalto, de violência, etc. Então, procura uma comunidade mais próxima da gente e a gente ali começar a trabalhar naquela comunidade. E outras razões que você poderia, um desvio doutrinário muito forte, alguma coisa assim que descaracterizasse a igreja. Mas fora disso, irmãos, não é a intenção de Deus que a gente fique pulando de galho em galho. Deus quer que a gente... Alguém já disse que devo florescer onde Deus me colocou. Se colocou numa igreja que prega a palavra, que administra os sacramentos corretamente, que zela pela doutrina, que zela pelo culto que é celebrado ao Senhor, pela a missão da igreja, então não há necessidade de se afastar da igreja. Sob pena de estar, na minha opinião, transgredindo o próprio mandamento que nós encontramos em relação à unidade da igreja de Cristo. Deixa eu ir mais além. Essas divisões horrorosas que tem no meio evangélico, olha, é tanta igreja que faz medo. Cada uma mais, o título, mais, a placa, mais esdrúxula possível. Coisas que tem até a igreja chamada Puleiro dos Anjos. Imagina os irmãos, a que ponto nós chegamos. Agora, por que acontecem essas divisões? Por causa da nossa natureza humana inclinada ao pecado. Pessoas rebeldes, pessoas que não conseguem entender que fazem parte de uma comunidade que tem a instituição divina e que, principalmente se ela anda
ali servindo ao Senhor com sinceridade de coração, aí o indivíduo sai e às vezes até leva um grupo e organiza o trabalho, e assim, olha, nesse Brasil imenso aqui, tem mais igreja do que crentes, eu acho. Muito bem. Vamos lá, mas isso é só uma digressão para a gente... então, aqueles irmãos amados que, chamados desigrejados, precisam refletir, porque quando ele faz essa opção, eles estão fugindo do propósito de Deus para a vida deles. Que quer que os que professam a Cristo de coração se unam, se reúnam, constituam comunidades devidamente organizadas para poder, através desta comunidade, cultuar a Deus, promover a edificação espiritual dos próprios membros da igreja, proclamar o santo evangelho e cuidar daqueles amados irmãos mais carentes que são necessitados. Muito bem, se nós vimos, Walter, eu já dei uma introdução, dei um panorama na carta aos Coríntios na primeira aula, Walter se seguiu, enfatizando algumas coisas que eu já mencionei aqui nesta manhã, e agora vamos olhar essa questão do problema da igreja, que precisava ser administrado com urgência, senão ela iria ser destruída, pela própria arrogância, pela própria, digamos assim, incompreensão do programa divino, o que é a igreja, o que é a mensagem do evangelho, Isso estava minando a espiritualidade da igreja, que levou Paulo com urgência a escrever aquela carta para disciplinar a questão. Então, vamos lá. Então, esta lição tem um objetivo, a nossa querida irmã vai... você está com um controlezinho? Então, está aí o objetivo aqui já, geral? As divisões na igreja de Coríntios. Objetivo geral. Vamos lá. Exortar a igreja quanto ao perigo da presença do espírito divisionista que se manifesta na vida de certos membros da igreja, e quanto à necessidade de buscar nas Escrituras a razão para que esse espírito não prevaleça. Muito bem, então o objetivo desta carta, assim, em cômputo geral, é para exortar a igreja, para cuidado, tem problema, esse espírito de divisão na igreja vai estragar a igreja, isso não pode, isso não é propósito de Deus, E agora vamos lutar para que esse espírito, que já era uma realidade na igreja de Corinto, não prevaleça e não venha destruir a igreja. Esse é o objetivo desta carta. Vamos lá, os objetivos derivados, Cláudia. Objetivos derivados. Primeiro, advertir acerca da possibilidade da presença do espírito divisionista em certos membros da igreja e estudar sobre a importância de estar unido para ser forte. Observe assim, esse espírito em certos membros da igreja. Não quer dizer que a igreja tenha sido toda contaminada. Sempre acontece problema no meio do povo de Deus. A história de Israel, o caso mais assim, emblemático é o caso lá de Coré, Quando ele se alia mais dois outros, Datã, Coré e Abirão. Esses homens juntam mais 250 líderes no povo de Israel e promovem uma dissensão no meio do povo de Deus, misericórdia. Se Deus não tivesse feito uma intervenção poderosa, destruindo aqueles homens, as suas famílias, foram punidos também pelo erro daqueles homens, teria havido ninguém sabe do futuro de Israel na época. Então, sempre existiu e sempre existirá, mas nós, irmãos, precisamos de entender que a palavra de Deus hoje nos esclarece. Até porque, lá no capítulo 10, eu estava lendo hoje pela manhã, que eu estou lendo a carta aos Coríntios novamente, e vou lê-la até terminar essa lição, essa revista. Essa revista aqui, Carta aos Coríntios, volume 1 e volume 2 também eu comprei em e-book, está em casa, depois eu passo para você, Walter, para a gente estar preparando as lições, Muito bem. Então, o que é que o texto diz? Lá no capítulo 10, diz que a gente deve se mirar nesses exemplos negativos de Israel no passado e não praticá-los, porque isso constrangeu a Deus, contristou o seu espírito e trouxe problemas para o povo de Deus. Então, é oportuna a lição aqui nessa manhã. Segundo, minha filha, vá. Despertar o zelo pela igreja e por sua unidade. Terceiro, levar à busca das escrituras de referências que conduzem à unidade, agir sempre em prol da unidade, nunca a favor da divisão. Veja bem, a ideia também aqui é que Paulo tem a consciência, ele fala disso, por exemplo, quando ele diz lá no capítulo 12 desta carta, que a igreja é um corpo, é o corpo místico de Cristo. Não há divisão neste corpo.
os crentes em Cristo são membros deste corpo. Eu sei que é difícil, né, você... às vezes tem certos membros deste corpo, são complicados, mas são membros do corpo. Você não pode descartá-lo, não é? À luz da palavra de Deus. Por mais divergências que você tenha com algum outro membro do corpo de Cristo, você não deve querer amputá-lo, que você não tem essa autoridade, nem eu tenho, nem ninguém tem. Então, essa ideia de unidade é preponderante no programa Redentor. O próprio Salvador orou para que a igreja fosse unida nele, que não houvesse divisão no meio do povo de Deus. Não estou falando aqui numa super igreja, né? Porque isso seria uma complicação também. Está aí uma igreja que tornou super e foi um problema ao longo da história, né? Ao longo da história. Muito bem, então não é essa a ideia também, mas as divisões, no nível que nós chegamos neste país e no mundo, é terrível, é simplesmente terrível. Pois não, bota o microfone para eles ouvirem também. Vai. A gente estava conversando, né, entre família, eu, Evandro, Enoaldo, acerca da igreja pós-pandemia, né? Sim. Apesar de ainda estarmos vivendo um período ainda meio que pandêmico, mais controlado, que é como se a gente agora tivesse que juntar os cacos, né? Porque a posição do pastor é muito difícil nesse momento, de juntar os cacos de tantas enxurradas de informação que essas ovelhas receberam nesse momento de pandemia, que todo mundo, de certa forma, se dispersou e cada um construiu dentro de si uma visão espiritual do reino, mesmo unilateral, né? Isso. E que essas igrejas, né, que estão aí, como o senhor bem colocou, igreja de todo tipo, tem mais igreja do que crente hoje. Então, tem trazido uma enxurrada de informações para essas pessoas que hoje estão dispersas. E que a comunhão da igreja ficou um pouco quebrada devido a esse espaço, e é como se agora a gente tivesse que juntar os cacos de um pós-terremoto, um pós... É verdade, bem Cláudia, difícil. Você está fazendo a leitura correta do momento, né? Mas eu vou mais além. Quando as redes sociais ganharam a amplitude que tinha ganhado, né? Tinha ganho antes da pandemia, já estava havendo um problema. Porque, por exemplo, os membros de uma igreja, uma determinada igreja, não são mais pastoreados só por o pastor da igreja. Então, centenas de pastores nas redes sociais. Quando veio a pandemia, o negócio se intensificou-se mais ainda, porque foram proibidos de se reunir para celebrar o Senhor, aí que aumentou a amplitude da divulgação nessa questão dentro das redes sociais, que é um problema que tem que ser administrado pela igreja. Às vezes a gente ensina uma doutrina aqui, só para os irmãos terem ideia, eu coloquei um quadrozinho bem simples nas redes sociais, falando sobre o dízimo. O dízimo é do Senhor e não nosso. Não temos o direito de fazer o dízimo que nós queremos, porque não é nosso. Mais ou menos assim, coloquei nas redes sociais, coloquei no grupo da Aliança, coloquei no grupo da Terceira Igreja, nos congregacionais do Nordeste e de Hernando Dias Lopes. Eles liberaram. Olha a confusão que aconteceu ali, mais de 500 já comentários, e é negativo, e bagunça, e reclama, e diz que eu sou herege, eu digo, Jesus, quer dizer, pessoas que nas redes sociais adquirem, eu não sei não, é outra visão do reino de Deus, misericórdia. Eu não quis rebater, apenas eu peguei um texto que eu tinha escrito anteriormente, 90 é maior do que 100, não, 90 é maior do que 100, nessa perspectiva escriturística, aí botei lá onde os caras faziam mais reclamação e reclamando muito, aí eu colocava ali para ele ler lá e depois não quis mais nem consultar, que é a dimensão, para você ver a dificuldade que a igreja está tendo hoje em dia, né? Vamos lá. Mas é isso aí. Então, esta carta é muito interessante, até foi uma sugestão de Altino para que nós trabalhássemos nela, já que a carta aos Romanos, que era a intenção nossa, está sendo trabalhada entre os jovens de nossa igreja, né? A gente volta aí qualquer dia, aí a carta aos Romanos, que é muito importante como a questão da fundamento da fé cristã. Olha a introdução, por favor, Claudia. Introdução. Uma arma que o inimigo usa com eficiência contra a igreja local é a divisão. Talvez tenha sido essa a razão pela qual o Senhor Jesus
na sua oração sacerdotal, tenha pedido ao Pai Celestial pela unidade da Igreja. Muito bem, só lembrando que nesta oração, eu vou ler aqui para vocês, né, o próprio Salvador, quando ele intercedia pela Igreja, que ali ele intercede por si mesmo, pelos seus apóstolos e pela Igreja mais na frente, né? Então diz aqui o versículo 20, o versículo número 21, diz o seguinte: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, nessa introdução, eu estou dizendo o seguinte: olha, uma das armas que o inimigo usa para desestabilizar a igreja é a questão de fomentar a divisão dentro dela, né? Aí estou lembrando aqui, remetendo à oração que Cristo fez, onde ele suplica ao Pai Celestial pela igreja para que ela não se divida, que ela não viva assim como vivia a igreja de Corinto na época. Vamos adiante, Cláudia. Continue aí na introdução, né? Nada dificulta mais o testemunho cristão do que uma igreja dividida. Através das épocas, as igrejas evangélicas têm fracassado na missão de se apresentar ao mundo como comunidades em que reinam a harmonia, o entendimento fraterno. Vejamos o caso da igreja em Corinto. É exatamente essa questão da divisão que é que dificulta. Dificulta justamente essa porque o mundo, irmãos, está olhando para a igreja. A igreja, ela reflete a luz de Cristo. Aí o que é que o Salvador está aqui nós estamos? Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então, a unidade da igreja vai levar as pessoas, né, a entender que Deus é uno, que a igreja é una, não é? Que essas divisões, como nós vamos ver aqui, em torno de personalidades, né, dentro da igreja, isso prejudica o ministério, isso não é bom, isso leva a igreja a um fracasso espiritual e a não glorificação do nome do Senhor nosso Deus, né? Olha, se nós olharmos o texto lá de Atos, logo no início da igreja, o texto diz o seguinte, que a igreja gozava da estima do povo. Hoje a gente não pode ter essa conclusão, é só olhar nas redes sociais, quando um pastor bota um texto lá, que chove de pessoas em cima, chamando crente de gado, que chamando crente disso, daquilo, não meu Deus do céu, é terrível, mas a verdadeira igreja vai sobreviver em nome de Cristo, diga amém. Vamos lá. Então, vamos uma igreja dividida, é o item 1 da lição. A lição tem duas divisões, a primeira é essa aqui, uma igreja dividida, e aqui a gente vai lendo devagarinho e tentando explicar para você. Vamos lá, Cláudia. Item 1, uma igreja dividida. Paulo deve ter sentido enorme tristeza ao ser informado da existência de divisões na igreja que fundara. Depois de fazer uma exortação à unidade e expor o fato da desunião, mostra que não há razão para a igreja viver assim. Muito bem. Lembrem-se que foi Paulo quem fundou aquela igreja. Quem começa um trabalho, inaugura o trabalho, organiza o trabalho, tem um apego muito grande, né? Teve um episódio aqui em João Pessoa, um caso, que houve uma divisão na igreja, e o pastor que a fundou, eu via nos olhos dele, né, a angústia, né, a decepção pelo fato da igreja tão querida que ele tinha organizado em seu ministério, estava dividido, os crentes estavam brigando e se separando dentro de si. Mas, infelizmente, essas coisas acontecem. Então, quando Paulo percebe aquele problema, evidentemente que ele sentiu-se angustiado, mas também sentiu-se motivado pelo Espírito para exortar aquela igreja a lutar pela sua unidade, né? E tratar do problema, porque os problemas, irmãos, nesta área, nunca foram deixados para debaixo do tapete. Paulo sempre colocava e tratava. Eu diria até assim, se hoje houvesse um problema na igreja, né, e um membro da igreja, uma família denunciasse, digamos a denominação, a hipótese, né, ia ser chamado de traíra, né, traidor. Né. Mas aqui não há informação de que a igreja ficou com raiva da família de Cloé, absolutamente.
Ela aceita a disciplina do apóstolo Paulo, a instrução do apóstolo Paulo. A segunda carta diz isso, né? Mas a gente vai ver isso em outra ocasião. Vamos lá, minha filha, pois não. Bota assim o microfone. O senhor já teve experiência numa empresa, né, secular, e tem a experiência do pastorado. É mais difícil lidar com crentes ou com ímpios? Ai, Jesus, que pergunta difícil, né? Eu fui gerente da Embratel, né? Da área comercial, aqui de João Pessoa, da unidade de engenharia, e fui da área administrativa e depois de qualidade de serviço. Tinha problema lá dentro também. Tinha problema na própria unidade de engenharia, que às vezes eu fui envolvido lá como testemunha, que eu digo, aí depois, como é que eu sobrevivi àquela questão? 2 grandes homens da unidade de engenharia lutando entre si, 2 engenheiros, e lá vai me levar para como testemunha. Eu digo, meu Deus do céu, e ambos eram meus amigos. Olha, pensa que confusão. Mas, Cláudia, eu não sei nem dizer, deveria ser mais fácil lidar com o problema dentro da igreja, porque se supõe-se que todos têm o Espírito de Deus e sejam crentes, mas às vezes é mais complicado aqui do que acolá. E até porque, veja bem, dentro de uma, digamos assim, do trabalho que nós chamaríamos de secular, existem regras. Então, se o indivíduo quer obedecer, ele é advertido. Se continua, vai ser suspenso, depois vai ser demitido. Não é na igreja assim. Na igreja você não pode demitir crente. Não existe, só não ser na igreja episcopal. Né? Aí sim, o pastor manda, o bispo manda, o chefão manda, aí não andando pela cartilha, o cara joga fora. Mas não é assim. Principalmente numa igreja democrática como é a nossa, que é congregacional, que as coisas se decidem, as coisas, assim, digamos, mais importantes, através de suas assembleias de membros. Realmente, Cláudia, é uma pergunta difícil, mas oportuna, e eu queria só dizer que deveria ser mais fácil tratar na igreja, por causa de tratar de crentes, de irmãos amados, mas é muito complicado essa questão. Continue, minha filha, vá. Exortação à unidade. Uma exortação à unidade. A exortação é iniciada como uma expressão solene. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo se dirige àqueles irmãos em nome de Cristo. Esse precioso nome de quem Paulo se referiu era o Salvador, Senhor e Mestre. Os crentes lhe deviam obediência, pois pertenciam a ele. Continue, vá à tela seguinte. O fundamento da exortação é a fraternidade cristã. Afinal, eles eram irmãos em Cristo, pertencentes à mesma família de Deus, e todos estavam ligados pelo Espírito Santo uns aos outros, e todos a Cristo como cabeça do corpo, a igreja. Esse texto, 1 Coríntios 6, 20, fala que nós somos resgatados, né? Quer dizer, comprados, né? E que, por causa disso, pertencemos a Cristo e pertencemos à família de Deus. Olha, irmãos, eu já disse aqui, já preguei, já escrevi, já botei nas redes sociais, que os relacionamentos que unem, o que assim, administra a vida da igreja, são mais preciosos do que o nosso relacionamento dos nossos familiares, das famílias naturais. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Mais precioso às vezes é o marido, a mulher, né? Os filhos, do que a própria igreja. Mas não é isso a luz de Deus, a luz da palavra do Senhor. Porque nós estamos em outra dimensão, irmãos. A palavra de Deus diz que nós somos ressuscitados, né? E assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É a igreja de Cristo. A família, que é uma bênção do Senhor, é uma instituição divina, ninguém nega, nenhum pastor que tem a cabeça no lugar, que conhece a palavra, jamais vai dizer que a família é um problema. A família é instituição divina. No entanto, irmãos, os relacionamentos na igreja de Cristo são mais preciosos do que nas nossas famílias naturais. Por quê? Porque a igreja, ela transcende a história. A família começa no Éden, a igreja começa na eternidade, quando Deus a planejou. O texto diz lá em Apocalipse que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo e que os eleitos foram eleitos também antes da fundação do mundo. Então, ela transcende a história. Então, ninguém vem dizer que a família é mais importante do que a igreja de Cristo. Não é. Não é. Ela tem a sua importância dentro do programa divino, mas não é mais importante. O grande negócio de Deus é a sua igreja, bendito seja o nome do Senhor. Diga amém? O grande negócio de Deus. Porque a noiva do Cordeiro, mais tarde,
no arrebatamento, quando nós nos reunimos com ele, vai ser celebrada as bodas do Cordeiro. Está, assim Paulo diz, estaremos para sempre com o Senhor. Os laços familiares se desfazem com a morte, irmão. A pensar que lá, morreu o marido, aí o marido vai se lembrar da mulher. Aí se a mulher teve um bocado de marido aqui, como no caso que apresentaram a Cristo, quem será o marido dela lá? Quer dizer, isso aí transcende essa questão humana. Então, a igreja, corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e todos devem viver, estão entrelaçados uns aos outros pelo Espírito e todos ligados a Cristo pelo Espírito, que é o cabeça da igreja. Continue, minha filha, vá. Diga, Nivaldo. Queria, não quer mais não? Quero participar. Estou brincando, vai. Do que a irmã Cláudia falou recentemente, no tocante à dificuldade que o pastor certamente deve ter. Sim, mas foi até bom você falar que eu tenho que estender aqui a explicação, vá. E lidar com a igreja, porque dentro da igreja existe uma variação de pessoas, muitas vezes cultas, em todas as igrejas, muito preparadas, e às vezes com uma posição também elevada, vamos dizer, financeiramente, dentro da igreja, e isso muitas vezes leva a alguns, certamente alguns, eu convivi em alguns, quer dizer, congregacional, nasci no congregacionalismo, né? Na primeira igreja, lá de Campina Grande, de 13 de maio, ainda quando o pastorado era João Clímax Mendes, e depois teve alguns pastores, veio Raul de Souza Costa, né? Que Deus já o recolheu aos tabernáculos eternos, mas existia um grupo que a gente percebia dentro da igreja que havia uma certa oposição. Exato, porque eles tinham condições de posição não somente dentro da igreja, mas financeiramente, entendeu? Era aquele grupo que o senhor conhece, o pessoal da Real, o pessoal dos Pedro, de Sócrates, de Manuel Pedro, né? Pessoal rico, né? Que tinha condições. E havia uma certa dificuldade, a gente percebia, porque havia uma indiferença assim, entre os que tinham posição dentro da igreja e posição social, financeiramente. Isso acontece. Isso, entre os membros da igreja, havia uma certa dificuldade, né? No tocante à questão da união. Da unidade da igreja, da né? igreja, né? Então, eu acho que isso realmente é muito difícil, dificulta muito para o pastor, porque ele fica numa situação muito crucial, porque são pessoas que colaboram espiritualmente e também colaboram financeiramente com a igreja. É difícil para o pastor também, né? Não é que ele vá exceder, abrir espaço, mas ele fica numa posição meio caótica. Veja bem, Nivaldo, a questão do ministério pastoral, a gente tem que entender o seguinte, quando o pastor foi colocado por Deus na igreja, ele consegue administrar os conflitos. As tempestades chegam, são administradas, às vezes tem alguns problemas, mas ele continua, né? Porque Deus o colocou ali, porque não é fácil. Agora, só lembrar aos irmãos que a gente precisa entender o seguinte, que quando se fala aqui no anjo da igreja, a gente tem que estender um pouquinho mais a compreensão. Olha, quem foram escolhidos por Deus para tomar conta das igrejas locais, na área espiritual? Os presbíteros. Os presbíteros. Lá em Atos 20 e 28 você vai encontrar isso. Eles foram constituídos bispos para pastorear a igreja do Deus vivo. Dentre os presbíteros tem os docentes, que são os pastores, e tem os regentes, que são presbíteros não pastores. Então, quem deve cuidar conta da igreja, né, são os presbíteros na área espiritual. O diácono é outro ministério. É outro ministério dentro da igreja. Então, não é somente o pastor, Nivaldo, é o pastor e mais um grupo de pessoas. Observe que na eclesiologia congregacional e presbiteriana está correto, porque a igreja foi entregue aos presbíteros da igreja. Aquele anjo lá da igreja que Jesus dirige a carta não é o pastor, é o colegiado. Por quê? Por causa de 2
Tem Atos 20 e 28, que diz que fomos constituídos bispos para apacentar a igreja, e 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 a 3, está lá também dizendo que os presbíteros foram constituídos para administrar a igreja, na área espiritual. Então a responsabilidade não é somente de um homem. Isso não é eclesiologia, dessa que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É assim que a Bíblia revela. Até os próprios batistas norte-americanos, eu tive informação, que eles não têm presbíteros, ele tem ou um presbítero que é o pastor, depois tem o moderador e os diáconos da igreja. Olha a distância entre as duas categorias de oficiais, um pastor e os seus presbíteros, ou melhor, os diáconos. Eles estão revisando esse conceito e levantando a questão de presbíteros na igreja, conforme está na palavra do Senhor, que é o modelo bíblico de administrar a igreja, na sua eclesiologia. Vamos adiante, tem muita coisa para olhar aqui, viu? Vamos lá, Cláudia. Assim sendo, deviam eles falar todas as mesmas coisas, sendo unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isto não era impossível, pois os cristãos têm a mente de Cristo. Se procurassem a unidade em torno daquilo do essencial, evitariam as divisões e viveriam inteiramente unidos. Claro, olha, irmãos, veja bem, preste atenção aqui. Quando a pessoa é de fato convertida, o que é que a Bíblia diz? Ele tem a mente de Cristo. Ele tem a mente de Cristo. À medida que ele vai crescendo na sua vida espiritual, essas coisas ficam fáceis de ser administradas. Como diz aqui, falar a mesma coisa como Paulo. Olha que coisa difícil, né? Numa comunidade democrática, as pessoas falarem, digamos, numa linguagem só, muito difícil, né? A mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha que coisa maravilhosa. Parece impossível, mas para quem tem a mente de Cristo, quem é cristão genuíno, essas coisas podem ser concretizadas. Amém? E o nome do Senhor é glorificado. Agora vamos ver os partidos na igreja. Contendas e partidos, versículo 11 a 13, Cláudio. Eu vou ler aqui para depois você ler aí. Diz assim: porque a respeito de vós, disse Paulo, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Contendas, né? Confusão, briga, disputa. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí ele diz, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? Então, lê agora, vá minha filha, vá. O que motivou? Contendas e partidos. O que motivou a exortação apostólica à unidade foi a informação dada pela família de Cloé, que, tudo indica, era uma irmã proeminente e idônea daquela igreja. Havia contendas, um espírito de faccionalidade estava operando entre os irmãos, que resultava em disputa entre eles. Pois é, então o que leva Paulo a exortar a igreja, né, era justamente aquele problema que a família de Cloé tinha informado, né, que havia disputas e divisões entre eles. Agora vamos continuar a leitura, vai minha filha aí. As contendas. As contendas ou porfias são condenadas como obras da carne. São geradas pelo desentendimento que acirra os ânimos, geralmente devido às preferências individuais. Os cristãos da igreja de Corinto estavam divididos, formando grupos ou partidos, geralmente girando em torno de uma personalidade. Pronto, está vendo? Então, Paulo é informado, ele identifica, né? Ele sabia que ele já tinha escrito, ou iria escrever pelo Espírito, a carta aos Gálatas, às igrejas da Galácia, que a contenda faz parte daquele bonito entre aspas, né? Fruto da carne. Deixa eu ler aqui para a gente dar andamento aqui à leitura. Diz assim, olha, porque as obras da carne, estou lendo o versículo 19, são manifestas as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio. A listagem é grande aqui, né? Então veja que quadro, né,
que a gente, se a gente não vigiar, não viver uma vida devocional sadia, né, sob o controle do Espírito, a carne crucificada, essas coisas vão aparecer nas nossas vidas, no devido tempo. Aí traz confusão para a igreja. Né? Então, estavam divididos. Agora vamos ver os grupos, cada um é mais interessante do que o outro. Pode ler. Partido dos saudosistas. Os que formaram esse grupo diziam com muito orgulho que pertenciam a Paulo. Tudo indica que era porque Paulo fundara a igreja. Mostravam-se gratos a ele por tê-los levado à fé em Cristo. Lembravam-se com saudades do tempo que o apóstolo estivera com eles. Tudo o que Paulo dissera para eles, ou imaginavam que ele dissera, era aceito sem questionar. Lembre-se que a Bíblia diz aqui, né, que tinha grupos, uns diziam, eu sou de Paulo. Né? Foi Paulo que fundou a igreja. Paulo é um apóstolo preparado, ele fala hebraico, grego, latim e aramaico. Um homem de uma capacidade intelectual tremenda, ele passou 1 ano e 6 meses aqui e foi aquela maravilha. Mas só que Paulo tinha terminado o seu ministério naquela cidade. Foram adiante para pregar a palavra. Esse era o seu ministério. No entanto, um grupo se instalou-se ali. Né, saudosistas, né? Paulo não era mais. Olha, a preocupação de Paulo é levar a igreja a olhar para Cristo e não para ele mesmo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele puxava para ser responsabilidade, mas ele colocava atrás quem era realmente o padrão da igreja, o paradigma da igreja, Cristo e não Paulo. Mas tinha um grupo lá que era difícil. Vamos lá. Os dos entusiastas, aqui eu gostei, viu? Aqui foi eu que escrevi, não tirei da lição, não. Vamos lá. Partido dos entusiastas. Apolo era um fervoroso pregador do Evangelho. Diz-se dele que era homem eloquente e poderoso nas Escrituras e que era fervoroso do Espírito na pregação da palavra de Deus. A passagem de Apolo por Corinto deixou marcas profundas e gerou nesse grupo um grande entusiasmo pela fé evangélica, a ponto deles medirem aos outros pregadores pelo ministério de Apolo. Pronto, olha aqui. Pois é, o grande orador no Novo Testamento não era Paulo. Era Apolo. Paulo mesmo reconhece. Paulo disse, se eu sou falto no falar, eu não sou no entendimento. Ele mesmo disse isso. Né? E até um grupo na igreja dizia o seguinte, olha, a presença dele é fraca e a palavra é desprezível. Então, o cara que enchia, desculpa a expressão o cara, né? Nordestino, né? Nordestino é parada, né? Mas o obreiro que fazia saltar os olhos da igreja era o avivalista Apolo. O homem era fervoroso do espírito. A Bíblia diz que quando ele pregava, as pessoas se arrependiam e se chegavam a Cristo, causavam um reboliço espiritual na igreja. Mas Apolo também era um obreiro itinerante, não era pastor da igreja. Às vezes, hoje é assim, irmãos, a igreja gosta mais, né, do profeta. Porque o profeta, irmãos, ele fala o coração da pessoa, para gerar entusiasmo, gerar fé. Mas tem profeta e tem mestre também. O mestre fala a mente da pessoa, para arrumar o corpo doutrinário na vida do cristão. Então, observe que na igreja de Antioquia, que era uma igreja que tinha um equilíbrio assim, em torno da palavra muito interessante, havia profetas e mestres, irmãos, naquela igreja. Mas o que acontece hoje? Aquele pregador, aquele que é bom quando prega a igreja estremece. Aquele ali não está com nada. Não é assim, irmãos. Esse Apolo passou pela igreja de Corinto e causou um grupo lá, ficou medindo os outros pregadores de acordo com a presença e a pregação de Apolo. Isso era um problema na igreja também. O Espírito de Deus identificou. A nossa, irmãos, adesão, partidarismo é Cristo. Cristo é a pessoa, as pessoas passam. Cristo é eterno, bendito seja o nome do Senhor. Então, se apegar a obreiro, não, apega-se a Cristo. Agora, não quer dizer que não tenha o devido respeito e assim por diante, é outra coisa. O partido dos legalistas, vamos lá agora. Eu sou de Cefas, Pedro, vamos lá. O partido dos legalistas. Tudo indica que esse grupo era formado por crentes judeus. A Bíblia não fala que Pedro esteve em Corinto, mas é provável que sim.
A porção judaica da igreja o tinha como referencial, por ele ser o apóstolo designado a pregar entre os judeus. Esse grupo, apegado a alguns padrões externos do judaísmo, o tinha como seu representante, apesar de Pedro não adotar essa linha de pensamento. É interessante, se você olhar tanto no livro de Atos dos Apóstolos, como na carta de Paulo aos Coríntios, né, ou nas próprias cartas que Paulo escreveu, a primeira e a segunda parte, não há nenhuma menção que ele tenha ministrado na cidade de Corinto. Mas tinha um grupo lá, eu sou de Cefas, viu? Olhe, Pedro, viu? Não, eu coloquei aqui, eu penso, irmãos, talvez seja porque ele tenha sido um referencial na igreja de Jerusalém. Foi ele que abriu o reino dos céus pregando o evangelho no dia de Pentecostes, Atos 2. Ou ele tenha passado por lá, era um apóstolo de Jesus Cristo, era um dos 3 queridinhos, né, porque era Pedro, Tiago e João, mais próximo dele, né? Então, uma pessoa que tem uma marca muito importante. E criou-se um grupo na igreja. Ou, olhando as informações que tinham de Jerusalém, através dos outros pregadores, ou ele tenha passado um tempo lá ministrando na igreja de Corinto. O fato é que criou-se um grupo também, que Pedro era o number one da igreja. Mas vamos lá, esse aqui que é parado, o grupo dos supercrentes, vamos lá. Partido dos supercrentes. Esse grupo, acham alguns comentaristas, era o mais difícil dos outros grupos da igreja, pois se considerava melhor do que eles. Desprezavam os outros, julgavam-se apegados a líderes humanos e, com certeza, os discriminava. Consideravam-se verdadeiros crentes, autênticos seguidores de Cristo, e os outros não. Esse era o grupo identificado como o grupo de Cristo dentro da igreja, né? Deixa eu contar uma experiência aqui, que eu vou dizer só a situação, mas não vou dizer o nome por questão de ética, até porque a pessoa deve estar no céu, né? Quando eu tinha mais ou menos 20 anos de idade, na Igreja Congregacional de João Pessoa, aqui em Cruz das Armas, nós tínhamos uns cultos de oração ali muito avivados, né? Muito avivados. E Deus operava, as pessoas choravam, confessavam os seus pecados, e aquela maravilha no culto, a bênção do céu. Aí um dia eu cheguei um pouquinho atrasado, estava subindo a escada, né, que nós chamávamos lá na época cenáculo, e vinha um crente descendo. Que igreja imunda, eu vi isso dos lábios daquele homem. Que igreja imunda. E Jesus, o que é que está acontecendo? Eu fui lá e os irmãos estavam chorando, confessando os seus pecados, no momento mais precioso na vida da igreja, quando ela se arrepende, se quebranta diante do Senhor. Mas veja o que esse obreiro disse, esse irmão disse. Aí depois ele mudou-se para outra igreja, bem fervorosa aqui na cidade. Ele e a família, né? Quer dizer, chamou a igreja de Cristo de imunda, daí ele se achava o quê? Super crente. Os outros é um crentezinho. E olha, tem no meio pentecostal um problema seríssimo, viu? Seríssimo, que é o pecado, na minha visão, aos olhos de Deus. Por exemplo, só pode ser líder da igreja em diversos níveis se falar línguas estranhas. Se não falar, é um crente de segunda categoria. Isso está errado, irmãos. Na igreja de Cristo não pode haver esse tipo de divisão. Cada um de acordo com os dons que Deus lhe deu. Mas é por isso que esse grupo era o mais difícil, que era super crente, era melhor do que os outros, era o mais consagrado, criticavam os outros, olhavam mais para os outros que para dentro de si mesmo, porque, veja bem, a Bíblia diz em Jeremias que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Isaías sobe ao santuário para orar ao Senhor, os céus se abrem, ele tem a visão de Deus, os serafins proclamando a santidade de Deus, o que é que ele disse ali, confessando? Ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Veja um homem, e não há, se você ler os capítulos anteriores de Jeremias, ou de Isaías, você não vai ver que ele era um profeta qualquer, não, era um homem de Deus. Mas quando se chega diante da santidade de Deus, a gente fica desse tamanho, irmão. A gente começa a olhar o nosso coração, só sabe que só tem coisas erradas. E se tem coisas boas, é porque Deus implantou através do seu Espírito. Então, é bom baixar o fogo. Super crente na igreja, pode tirar o cavalo da chuva, porque eu acho que esse grupo, eu botei aqui, tem outros comentaristas, né?
Era no mais difícil dentro da igreja, porque se achavam superiores, discriminavam, e a discriminação é pecado aos olhos de Deus. É. Vamos lá, minha santa. Quer falar, minha filha? Pois não, vá. Pastor, é complicado porque a gente dá para ver a prepotência do crente quando ele fala assim, bate no peito e fala assim, eu sou de Cristo, como se os outros não fossem de Cristo. Exatamente. Estamos todos na igreja de Cristo, mas eu sou de Cristo. E é complicado quando a gente lida com isso, principalmente dentro de outros ambientes. Por exemplo, eu já tive o desprazer, eu vou dizer desprazer, infelizmente, de conhecer uma menina que era assim, na minha sala. E é num lugar, na minha sala de aula, sim. É um lugar que não tá todo mundo a favor, ninguém está querendo assim ouvir de Cristo na escola, nesses ambientes, ninguém está querendo ouvir isso. Aí os meus amigos ficavam reclamando dessa menina porque ela se achava superior a todo mundo por ser crente e por falar isso, e discriminava todo mundo e falava, não, mas isso está errado. E eu tentando assim, é complicado porque eu tentando educar meus amigos com o amor de Cristo, falando assim, não, gente, não é por aí, não é esse o caminho, enquanto ela trabalhava na postura de apontar o dedo e falar, isso está errado. Então, essa postura é muito crítica, julgadora dos irmãos, também atrapalha quando os irmãos estão querendo educar no amor. E aí, no que eu tentava fazer um progresso com as pessoas da minha sala, eu perdia crédito com os outros cristãos, e isso não ajuda. Nós, enquanto pregadores da palavra, enquanto pessoas que temos que evangelizar, as pessoas que convivemos, não ajuda essa postura de eu sou melhor que todo mundo e, por isso, você deve seguir o que eu estou falando. Além de tudo, tira o enfoque de Cristo, do próprio Cristo, e ainda associa a coisas que Cristo não era, porque Cristo não julgava assim, apontando o dedo. Do contrário, ele mais ajudou do que fez isso. Né? Só ele tem poder de julgar realmente. O julgamento final é dele. Não importa o que eu acho da pessoa, o quão pecadora ela seja, eu também sou. Isso não ajuda a gente nesse aspecto. Você está correta, Helena. E parabéns pela sua intervenção aqui nesta manhã, né? Muito bom. E agora, veja bem, irmãos, a gente precisa pedir muita graça a Deus, né? Todo mundo deve lutar por uma vida de santidade, uma vida afastada do pecado, né? Reprovar o pecado, evidentemente, mas ter cuidado como nós fazemos isso aí, para não chegar da ideia que nós somos um santarrão, né? São os santarrões, o resto é o resto. Talvez esse grupo, olha, o grupo de Paulo, grupo de Cefas, de Apolo, eu sou de Cristo. E Paulo, quando faz a reprovação, ele inclui todo um grupo, todos os grupos, inclusive o grupo de Cristo, que não era assim, né? A fraternidade cristã não deveria ir por esse caminho. Mas continue, minha filha, senão a gente vai ter que dar uma corridinha aqui, tem muita coisa para ver ainda. Vai. A reprovação da existência de partidos. Depois de indicar a presença de partidos na igreja de Corinto, Paulo censura o espírito partidarista e demonstra a inutilidade dessas divisões. É o que veremos a seguir. Vamos lá, a integralidade de Cristo, né? Então, Paulo, olha, vocês estão errados, não é assim. E vamos olhar para Cristo. Aí ele começa a descrever Cristo, pessoa só, não estava dividido. Cristo nunca colocou assim preferências assim para dividir na igreja grupo, nunca deixou isso, né? Nem ele, nem os seus apóstolos, para a igreja seguir por aquele caminho. Então, aquilo era fruto deles mesmos, né? A natureza pecaminosa não estava vigiando, não estava orando, aí começa a aparecer tudo que não presta na vida da igreja. Mas vai, minha filha, a integralidade de Cristo. A integralidade Versículo 13. Deixa eu ler só um pouquinho aqui, o 13, né? Diz assim, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Aí ele já falando sobre a integralidade de Cristo, falando sobre o batismo e também aqui a questão da batismo e a questão da morte de Cristo, né? Vamos lá. A integralidade de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Pergunta o apóstolo. Vocês acham que existem pedaços de Cristo divididos entre vocês? Cristo não pode ser partido. Ou temos por inteiro ou não. Se a igreja está dividida em pedaços, então Cristo precisa estar
fragmentado. Não é isso um absurdo? Essa é a argumentação aqui do autor da lição, né? Vamos lá. A cruz de Cristo, letra B. 13 a 17, diz assim: está Cristo dividido, foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio, que eram os dois líderes da sinagoga lá de Corinto, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, realizar rituais, né, na igreja, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não se faça em vão, tá certo? Não se faça vão. Faça a leitura aí, minha filha, vá. Pastor, escutando e aprendendo mais da palavra de Deus hoje, eu percebo, nós somos descendentes de Abraão e essas igrejas, graças a Deus, fazemos parte de uma denominação muito assim, eu proclamo muito isso, que a nossa denominação é uma denominação séria. Há problemas pontuais, mas eu não vejo esse problema de estar toda hora ouvindo falar de uma igreja congregacional que se dividiu. São problemas pontuais, normais, que lidam com seres humanos. Mas nós sabemos de denominações por aí que é constante. Constante, é verdade. Essa divisão de igrejas. São descendentes da igreja de Coríntios. A nossa denominação, por exemplo, nós temos uma divisão, né, União e Aliança, né, e também os congregacionais independentes. Aí é um grupo muito inexpressivo, né? Mas a divisão foi por questões doutrinárias, sobre a ênfase na época sobre os dons espirituais, né, o batismo com o Espírito, que eles entenderam que é a segunda bênção, assim por diante. Então, isso causou uma divisão que não era desejada pelo grupo que se dividiu. Eles foram expulsos. Não tem o que fazer. Então, para não deixar se perder, se organizar e está a aliança aí, que andando hoje com modos e vendas com a União, sem nenhum problema. Então, os congregacionais realmente, você tem razão, né? E louvamos a Deus por isso, que há uma certa unidade em nosso meio. Vamos adiante, vamos. Foi Paulo crucificado em favor de vós? É a segunda pergunta. O apóstolo desafia os coríntios a abandonarem os partidos e se aglutinarem em torno de Cristo crucificado. Essa tinha sido a mensagem que lhes havia pregado. Se eles se lembrassem de quem morreu por eles, deduziriam que todos são igualmente de Cristo e abandonariam o espírito de desunião. Muito bem. Então, Paulo desafia aqueles irmãos amados no Senhor, né, a abandonarem essas questões partidárias dentro da igreja, aqui tudo com a conotação evangélica, né? E que se aglutinasse em torno de quem? Do Cristo crucificado. É que o ápice do programa redentor é a morte de Cristo e a sua consequente ressurreição. Esta morte de Cristo, ela nos reconciliou com Deus, ela pagou o preço da nossa eterna redenção. Então, olha, vocês têm que lembrar de Cristo, não é de nós. Nós somos obreiros, somos humanos, estamos passando. Cristo realizou uma obra de dimensão eterna, então vamos nos aglutinar em torno dele, né? Para continuar servindo ao Senhor, né? Se eles se lembrassem de quem morreu por eles, então eles, né, iriam acabar com aquela divisão no meio da igreja. O senhorio de Cristo, letra C. Ao perguntar se eles foram batizados por Paulo, o apóstolo chama a atenção dos coríntios para estarem sujeitos unicamente ao Senhor. Eles selaram pelo batismo a fé em Cristo, tinham se tornado propriedade do Senhor e por isso estavam numa relação vital com ele. Agora todos pertenciam a Cristo e não a Paulo, a Apolo ou a Cefas. Veja bem, Paulo fala que nós somos obreiros usados por Deus através dos quais vocês creram em Cristo. Foram instrumentos, né, colaboradores de Deus, mas a Cristo é que é a essência, né? Pessoas são batizadas em nome de Cristo, torna-se uma propriedade exclusiva dele, como preguei no domingo aqui passado. Propriedade exclusiva de Deus, não pertence a Paulo, nem a Sila, nem a Apolo, nem a Cefas, nem aos grandes líderes, né, nesse evangelicalismo brasileiro. A igreja, minha igreja, a igreja é de Cristo, rapaz. A igreja é de Cristo, não é sua, não. Entendeu? Vamos lá.
não pertence aos líderes humanos. Talvez os crentes de Corinto estivessem dando ênfase exagerado ao batismo cerimonial. Daí o apóstolo ter tido que batizou pouquíssimas pessoas em Corinto. Por outro lado, Paulo ressalta o significado fundamental do batismo dos crentes em Cristo, que é o testemunho da dedicação total ao seu senhorio. Continue, vá. Ao final, o apóstolo Paulo deixa claro que a essência da sua comissão não era ministrar ritos, e sim pregar o evangelho, dando o devido valor à cruz de Cristo, sem se importar demasiadamente com a sabedoria humana e a eloquência. Muito bem. Diga, Walter. É só uma questão de dar um pouco mais de ênfase à questão do grupo, né, que se intitulava de Cristo. Porque a gente vê Paulo falando, dizendo que ele não era ninguém, enfim, e tal, atribuindo a ele aí essa questão de que eles não deveriam ter esses grupos distintos, e vai dar ênfase que todos são de Cristo. Aí pode haver uma confusão entre, poxa, mas não tinha um grupo que dizia que era de Cristo, e por que esse grupo também é condenado nessa questão? Porque exatamente eles se formaram como um grupo partidário. Partidário, é. Ou seja, eles estavam ali promovendo e fomentando a divisão também. Diferentemente de Paulo. Paulo estava instruindo que todos pertenciam a Cristo. E deveria ser a postura também desse grupo. E que não era um irmãos, partido, não era um grupo, é a igreja, né? Se A esse igreja grupo de tivesse Cristo. apresentado, irmãos, vocês não são de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo. Todos nós somos de Cristo, é uma coisa. Mas eles não, eles se colocaram também como um grupo partidário que causou fomentou ainda mais essa divisão. Dizendo, tudo bem, você é de Paulo, nós somos de Cristo. No sentido não de dizer para todos que a igreja pertence ao Senhor, como Paulo fez essa instrução, né? Então, para as pessoas não confundirem, foi boa a intervenção do são pastor duas coisas Walter. distintas aí. E hoje está na plateia, né? Próximo domingo ele vai estar falando sobre essa questão, né? Que os grupos, inclusive o grupo de Cristo, era o grupo partidário dentro da igreja. No entanto, nós sabemos que todos devem estar em torno de Cristo. Essa seria a própria igreja. Pois não, Murilo? Eu só queria só um minutinho, vou explicar aqui, os meus irmãos estão aí nas redes sociais. É que houve eu não diria um temporal, mas caiu um pé d'água que nós chamamos aqui em João Pessoa, pesado, na hora que nós tínhamos chegado aqui. Aí encheu, alagou aqui. Alagou mesmo. A gente teve que tirar as cadeiras, tudo, tirar toda a água. Tal. Aí começamos já um pouco tarde a nossa lição. É por isso que a gente está tentando correr aqui, porque o nosso prazo seria até as 11 horas, mas não vai dar mais não. Mas eu queria pelo menos 15 minutos adiante, para que você entendesse aí, que foi algo circunstancial, né, que nós não esperávamos. Em outubro caiu um pé d'água, não é costumeiro, né? Mas diga, Diácono Murilo Pedro. Pastor, na verdade é só um comentário que veio a contribuir com o que o pastor Walter falou, que eu estava com uma dúvida aqui também. Com essa questão do grupo Eu Sou de Cristo. É interessante a gente ressaltar aqui a coragem da família de Chloe em se expor da maneira como foi exposto. Mas aí o apóstolo Paulo diz assim, eu dou graças a Deus porque a nenhum de vós eu batizei, senão Crispo e Gaio. Ou seja, Crispo e Gaio eram a liderança que ele talvez tenha deixado naquele tempo, quando ele formou a igreja, quando ele passou. É provável, né? É provável que esses seja dois liderança. homens eram líderes da sinagoga lá em Corinto. Ele fundou a igreja e, digamos, batizou Crispo e Gaio e deixou assim, vocês vão ser os responsáveis aqui na minha ausência. Pode ser. Pode ser. A Bíblia não diz, né? A Bíblia não diz, mas pode ser. Então, aí eu estava pensando aqui no sentido de que talvez Crispo e Gaio tivessem tomado partido na equipe do Eu Sou de Cristo. Ou seja, não, aqui eu estou com Paulo. Porque, na verdade, quem fez o pronunciamento foi a família de Chloe. Por que não Crispo e Gaio chegou a Paulo? A situação aqui está complicada. Tal. Por que não eles que foram batizados? E por que foi Chloe naquele tempo que chegou e se levantou para falar para ele a situação que se encontrava a igreja? A especulação faz parte, né, da nossa maneira de entender as questões. Agora, só que a Bíblia não fala, né, Murilo? Diz apenas que Crispo e Gaio, que era, se você olhar no livro de Atos, capítulo 18, diz lá que ele era um líder da sinagoga. Primeiro é convertido Cristo, depois o Gaio. Esse Gaio é espancado pelos próprios judeus, depois que eles apresentaram uma queixa perante o Gálio, se não me falha a memória, o procurador romano na época, e ele não queria nem saber. É negócio de religioso, você não quer nem saber. Expulsou do tribunal.
aí espancaram o Gaio, né, que deve ser esse Gaio que ele tenha batizado aqui, né? Tudo indica, né? Mas tudo bem. O fato, Murilo, é que uma liderança ficou estabelecida para tomar conta da igreja. Agora, interessante que talvez essa liderança, interessante que não reclamou, e foi uma família. Foi boa observação nesse sentido. Acontece na igreja. Às vezes a pessoa, por uma série de razões, se tratando de pessoas ricas, aí o obreiro fica com um certo receio, né? Então, a família dedurou na linguagem nordestina aqui. Vamos adiante, minha filha. Bom, a segunda parte da nossa lição. 18 a 31, que já foi lido, a irmã Cláudia vai fazer ler as causas da divisão. Vamos lá. Pastor. Pois não. Eu sugiro assim porque o senhor vai ter que correr para terminar isso. Deixar para terminar no próximo semana, porque falta muita coisa ainda, pelo que eu estou vendo aí. 18 a 31. Aí vai ser São corrido. 35 slides. Talvez atropele aí a... Bom, tudo bem, a gente pode, né, se desdobrar no próximo domingo, se assim Deus permitir. Vocês concordam? Então vamos deixar a segunda parte da lição para o próximo domingo e vamos mastigar, talvez. Alguém quer participar de alguma... Tem alguém na internet aí que... Sim, só um minutinho. Então, veja bem, né? Só um minutinho, Cláudio. Veja bem, só para a gente também avançar um pouquinho. Lembrem-se que o ministério... Paulo não era pastor de igreja, nesse sentido como nós conhecemos, de uma pessoa sediada ali, viver só em função daquele trabalho, não era. Paulo era um obreiro itinerante. Né? É interessante aqui que ele fala sobre batismo. Por quê? Será que essa questão batismal, aquele grupo, né, que era dentro da igreja, não era alguma coisa, estava excedendo o seu devido lugar? É que nós sabemos que batismo não salva ninguém. A salvação é unicamente pela fé em Cristo. Mas uma vez salva, a pessoa precisa testemunhar publicamente da fé que tem em Jesus Cristo através do batismo, do rito do batismo. Ele diz aqui que batizou quem? Cristo e Gaio. E também batizou a família de Estéfanas, né? E não se lembrava, interessante, Paulo, não se lembrava, né? Que tinha batizado outra pessoa, porque ele não foi comissionado para aquela finalidade, apesar de ter autoridade apostólica para batizar quem quiser, ou melhor, quem professa a fé em Cristo. Mas ele sabia que aquele era um trabalho da igreja local. Batizou a família de Estéfanas e esses dois homens, né? Líderes da sinagoga, não sei por que razão. Né? Talvez porque ele pedisse a Paulo, será que você me ganhou para Cristo, me batiza e tal. Ele tem autoridade apostólica, batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? É bom entender. Mas talvez essa questão, porque ele enfatiza, irmãos, essa questão do batismo na igreja. Então, alguma coisa estava acontecendo ali em relação às dificuldades que eles estavam tendo também. Talvez uma supervalorização, talvez até... não, quem batizou? Foi Paulo, eita, então, daí está batizado. Quem batizou foi o obreiro, que nem o nome dele está aqui. Então, entendeu? Pode ser porque a igreja estava sendo assim, movida pelo espírito de divisão. O diabo estava entrando lá para quebrar mesmo, para torar mesmo, na linguagem nordestina. É por isso que Paulo escreve, disciplina a questão. Né? Ele vai argumentando. Mas diga, minha filha, qual é a pergunta? Pastor, temos uma pergunta aqui no chat da irmã Risolene. Risolene, pois não. Infelizmente, muitos cristãos discriminam, desrespeitam e enjeitam seus irmãos por se acharem melhores que os outros. Questiono, realmente conheceram e vivem Cristo? Olha, Risolene, foi boa a sua pergunta, o seu questionamento. É bom que a gente entenda o seguinte, irmãos. Olha, eu vou voltar ao princípio, como eu gosto sempre de enfatizar. Quando a pessoa é convertida, digamos, inicialmente a Cristo, não é extirpada a sua natureza humana, inclinada naturalmente ao pecado. Não é extirpada. Ninguém vem a dizer aqui que se consegue a perfeição aqui neste mundo no ato da conversão. Então, é como Lutero dizia, santos pecadores, quer dizer, foram santificados pelo poder do sangue de Cristo, né, foram purificados e separados para o uso do Senhor, né?
Então isso aí, quando o Espírito... Bom, no ato da conversão, o Espírito vem habitar na vida da pessoa. É aquilo que eu falei domingo. A pessoa ela é alçada da posição de filho de Deus. Então tem todas as condições de ver uma vida, né, de mortificação da natureza pecaminosa. Mas na experiência diária do crente, isso é difícil. Né? Até o pastor Catão sempre dizia que era irmã doida, né? Até a Júnior dizia, não fala da irmã doida, não. O Catão chamava da irmã doida, justamente a nossa natureza humana. Agora, veja bem, então, o crente é convertido, tem o espírito, né? Mas há uma possibilidade do espírito estar entristecido por causa dos seus erros, das suas falhas não administradas. E até apagada a ação do espírito na vida do cristão. Aí ele está nas mãos de quem? Dele mesmo e do cão. Aí acontece as coisas ruins na igreja. Não vigia, não ora, não está vivendo a vida em comunhão com Deus, então dá vazão à natureza humana que é inclinada naturalmente ao pecado. Aí o diabo só quer... É como se tivesse gasolina e o fósforo, falta só riscar. Aí pega fogo. Aí as confusões acontecem na igreja, que não deveria acontecer, que não é esse o propósito de Deus. Então, Risolena, a questão é a seguinte, né? É possível. Infelizmente, minha filha, porque ninguém foi plenamente santificado no alto da conversão. Não houve foi infundida uma nova vida na vida do crente, ele ressuscita espiritualmente, mas continua com a irmã doida consigo. E se não tiver cuidado, ela vai sufocar o Espírito de Deus. Aí o crente vai fazer o quê? As obras da carne. Quais são? Aí o quadro aqui é terrível, né? Estou sabendo, um minutinho, viu? Eu estou sabendo, eu vou repetir aqui, olha, veja bem. O que é que Paulo diz? Está dizendo a igreja, as igrejas da Galácia. Ele está falando, andai no Espírito, né? Andai no Espírito. Aí ele começa aqui a mostrar que as obras da carne, tá? Da nossa natureza, foi o que o Salvador disse, do coração do homem sai o quê? Sai tudo e não presta, em outras palavras. Né? Aí é preciso que a gente administre essa questão. Está aqui. As obras da carne, quer dizer, a nossa natureza humana, naturalmente pode produzir isso aí. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria. Então, aí ele diz aqui, olha, é assim, cuidado, porque quem vive dominado por isso aí não pode herdar o reino dos céus. Então, adverte a igreja para que não ande como filho da luz. Por quê? Porque é uma possibilidade de a pessoa estar dando um testemunho assim equivocado. Olha as duas recomendações que Paulo faz à igreja de Éfeso, não melhor, Éfeso e Tessalônica. Ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o da redenção. Se ele diz não, porque é uma possibilidade do crente, com seus atos, entristecer o Espírito. Tessalônica diz o seguinte, não apagueis o Espírito, quer dizer, uma possibilidade do crente persistir no erro, na sua desobediência, então o Espírito se retrai e agora vai sofrer as consequências, como eu coloquei num quadro recentemente, aliás, está para colocar, está no forno, né? Aguarda uma tempestade espiritual, se for convertido. Se não for, pode haver o problema da mão de Deus aqui, e principalmente depois da morte. Para o crente tem nada depois da morte. Então, é como dizia a teologia de Meirelles aqui se faz, aqui se paga. Isso é para crente. Em todos os casos. Para descrente pode ser e pode não, né? Também na eternidade. Então, minha santa, a questão é essa aí, né? E lamento profundamente que isso aconteça, mas pode acontecer. Errou. É porque a Bíblia diz, irmãos, que, olha, veja bem, o pecado de Davi. Davi era um homem de Deus. Olhou, a mulher se estava tomando banho, também ela foi muito assim, digamos, ela devia ter muito mais cuidadosa com o seu corpo, a sua nudez, estava tomando banho que alguém pudesse ver. E o rei viu, cobiçou, tirou a mulher do marido, os irmãos sabem desmantê-lo, aí ele foi levado também a cometer um pecado maior, que foi planejar ou arquitetar o assassinato do Urias, marido daquela mulher. Isso é um homem de Deus. Deus nos livre dessas coisas.
Diga amém. Em nome de Cristo. Diga, Murilo, quem vai falar? Não, só para incrementar mais aí no que Risolante falou, que é muito importante isso aí. Mas é aquela questão, quando a gente se converte, e tem quando a gente é convertido. Quando a gente é convertido, né? Quando a gente é convertido a Cristo, e muitos não entendem, e é difícil entender. Às vezes, como o senhor falou, né? Eu acho que foi no domingo passado, o senhor falou assim, irmãos, eu sou apaixonado por Jesus, sou apaixonado pela palavra, não sei o quê. E eu descobri isso depois de muitos anos de crente. Foi isso que o senhor falou. E é verdade, assim, o processo de santificação, ele sempre será um processo. A gente nunca vai estar acima de ninguém, a gente nunca vai estar santo. Eu já estou, já cheguei, já atingi. Não, até o dia que Jesus volta e nós possamos subir com ele, ali sim seremos iguais a ele. Mas durante a caminhada cristã sempre será um processo. E é difícil porque muitas pessoas acham que já chegou no processo de santificação. Muitos crentes, entre aspas, não, já cheguei aqui no meu limite, agora eu estou aqui, eu já sou quase um semideus, né? Abaixo dele vem eu. Então, assim, é assim. E realmente causa muito desses problemas que vem acontecendo na igreja. Mas aí, no capítulo 1, aí Paulo começa a carta dizendo, né, ele escreve à Igreja Santa, ele diz, olha, vocês, de todas essas dificuldades que vêm acontecendo, mas vocês são um povo santo, vocês são um povo que são dotados da palavra, essa igreja tem todos os dons. Então, assim, não é um povo que Paulo, de certa forma, descarta. Ele diz, vamos resolver, porque vocês têm a presença de Deus aqui, mas o negócio está errado. E existe uma diferença muito grande entre o pecado e o diabo. Eu tenho entendido isso ultimamente, né? Às vezes a gente dá poder demais ao diabo. A gente, como é que diz? Dá muita credibilidade ao diabo, nós crentes convertidos, e, na verdade, não é. Na verdade, nem tudo é o cão, nem tudo é o diabo. Às vezes o nosso pecado, o diabo ele se aproveita do nosso pecado, da nossa fraqueza. Então, se a gente dá vazão àquilo, o diabo vai cirandar naquilo ali. Ele, o seu Deus, vai fazer um destroço ali no meio da igreja. Mas é como o senhor falou, se andarmos em busca sempre do processo de santidade, entendendo que nunca estamos prontos, nunca saberemos de tudo, sempre precisamos de mais e de mais e de mais, vai ser difícil, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas o diabo está ao derredor. Então, ele está ao derredor, mas ao redor estão os anjos. Então, é isso aí, ele está procurando a brecha. Depois a gente conversa sobre isso aí. Só um minutinho, Walter. Olha, Risolene, até ainda para ajudando mais a questão da pergunta da irmã Risolene. Está aqui em Efésios, capítulo 4, 17, o seguinte. Preste atenção, Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, que ele não vê muitos problemas nela não, viu? Mas ele diz assim, estou lendo no versículo 17, isto vos digo e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Olha, vocês agora são santos. Aí ele diz assim, a entenebrecita, aí ele vem aqui, veja bem. Aí ele diz assim, versículo 22, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí deixai a mentira, irai, não pequei, não furte mais, não saia da vossa boca, e assim por diante. Quer dizer, essas coisas podem acontecer na vida de um homem regenerado, mas se não houver vigilância, né, se não houver oração, se não houver Bíblia, se não houver uma comunhão com Deus intensa. Não quer dizer que não venha acontecer se nós tivermos este perfil, mas se não tiver, meu filho, é o que vai fazer. Mas tem muitas questões que a gente poderia administrar isso aí lá na frente, né? Se Jesus vier agora, se um crente estiver cometendo uma falha, vai para o céu ou não vai? Mas tem outra questão, depois a gente explica isso aí, vai, volta. Eu só queria acrescentar duas coisas aí do que o senhor falou, né? Que, respondendo à irmã também. Além disso que tudo foi falado, tem também aquilo que o próprio Jesus ensinou e a gente sabe. Que na igreja existe o trigo e o joio. Então, existem pessoas que não são crentes no nosso meio, mas não dá para a gente distinguir quem é que não é, porque todos falham, na verdade. O crente também tem suas falhas. E aí a gente não tem como... Inclusive, o Senhor disse que a gente não tem essa capacidade de arrancar, porque pode estar atingindo exatamente também crentes, né? Então, tem esse ponto. O outro ponto é que, como o senhor falou, que Deus trata com os nossos pecados.
Se o crente que comete os seus erros, e a gente sabe que nós cometemos, e não busca o arrependimento, e não se volta para Deus, uma hora ou outra Deus nos julga. A gente vê a história de Israel que o diga. Deus julgando o seu povo diversas vezes. O próprio Davi, que o senhor deu o exemplo aí, começou pela morte da própria criança, logo de início, né? Filha de Batseba. A rebelião de Absalão, o estupro, a rebelião de Absalão. Então, ele sofreu muito. Deus pesou a mão sobre ele e os salmos estão aí para testemunhar. O próprio Davi escreveu os salmos mostrando a mão pesada de Deus sobre... 51, né? A mão de Deus pesada sobre ele. Então, é ilusão o crente achar que vai fazer as coisas erradas e Deus não vai puxar a orelha dele, né? O próprio texto de Hebreus nos diz que os filhos são disciplinados. Então, Deus vai nos disciplinar e a gente precisa estar atento a essas questões. É verdade. Então, realmente, é como o Walter falou, é por isso, Walter, que há uma proibição terminante, né, para que nós não julguemos uns aos outros. O julgamento é a igreja que deve fazer, a comunidade. Quando você começa a julgar você mesmo, medir os outros, né, aí esse é problema. Agora, a comunidade reunida, aí Deus lhe deu autoridade para julgar e aplicar a devida disciplina, se for o caso. É bom que a gente entenda, mas foi muito bom. Nós vamos dar uma paradinha por aqui, né? Já são 11h14, começamos tarde por causa daquele problema que eu informei, mas é uma bênção ser crente, amém? Mesmo com as lutas, as nossas fraquezas, agora cada um deve procurar se aprimorar, né? Cada um deve lutar. É como alguém, para encerrar, uma história que eu li há muitos anos, às vezes enquanto eu falo sobre isso aí, diz que alguém estava observando, um grupo de pessoas observando 2 cachorros lutando ferozmente. E alguém perguntou, quem vai vencer aquela luta ali? Aí qual foi a resposta? O que foi mais alimentado. Quem vai vencer a luta entre a carne e o espírito, que é comum na vida do cristão? A quem você enfatiza mais. Se você despreza a palavra, despreza a oração, não quer se reunir com seus irmãos para se humilhar diante de Deus, buscar, aí você está abrindo brecha para a sua natureza humana inclinada naturalmente ao pecado se manifestar em diversas ocasiões. Isso pode ser em sutileza e pode ser algo muito ostensivo. Muito ostensivo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Diga, Nivaldo. Você vai pagar o almoço da outra vez, preparar o almoço aqui. Possibilidade, se não for esse da aproximação com Deus, por meio da oração, da participação de todos os trabalhos, quando for possível, então aí está a razão para que o crente possa se sentir com possibilidade de vencer o pecado. Sem dúvida. Aliás, é uma promessa divina. O pecado não terá domínio sobre vós, que não está debaixo da lei, sim da graça. Vamos terminar, irmão. Deus abençoe vocês. Obrigado, Cláudia, pela sua colaboração. Iniciamos hoje a classe de catecúmenos, da preparação ao batismo. Quando tiver, Samuel, 4 pessoas, né, provavelmente chegue mais, né, graças a Deus, serão batizadas, se assim Deus permitir, no fim de dezembro, se Deus quiser. Amém? Quer pegar o microfone aí, volta para fazer a oração encerrando, depois eu impeto a bênção e a gente vai para casa. Sem lembrar os irmãos que logo mais, 5 horas da tarde, nós estaremos aqui para celebrar o Senhor, né? Eu vou dirigir o culto e Walter vai pregar a palavra do Senhor. Pastor Walter. Bondoso Senhor, nós te louvamos nessa manhã e bendizemos o teu nome, ó Deus. Reconhecemos a tua graça sobre nós e o teu cuidado, Senhor, sobre o teu povo. Queremos diante de ti, ó Deus, confessar os nossos pecados, te pedir por misericórdia. Como também, Senhor, meu Deus, que o Senhor nos fortaleça para andarmos conforme a tua vontade aqui nesta terra. Amém. Que o Senhor ajude o teu povo, que o Senhor ajude a liderança desta igreja, que o Senhor esteja nos abençoando em tudo, Pai. Que tenhamos hoje à tarde, Senhor, meu Pai, a nossa reunião voltada para louvor e glórias ao teu nome. Possamos mais tarde nos reunirmos, como assim o Senhor nos ordenou. E assim, Senhor, como igreja do Senhor, prestarmos o culto que a ti é devido. Assim nós te oramos, agradecidos pelo privilégio de servirmos a ti, de sermos o teu povo.
Nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o poder e as consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe os queridos. Eu estou me despedindo de você que se encontra nas redes sociais e convidá-lo para sintonizar as nossas mídias, né, a partir das 5 horas da tarde. Deus abençoe a todos.